Olá, amigos do Clube da Plástica. O vídeo de agora vai falar sobre se a paciente deve emagrecer antes da cirurgia ou depois da cirurgia e por que a paciente deve fazer isso. Assista o vídeo até o final. Então, pessoal, muitas pacientes têm essa dúvida. Doutor, eu tenho que emagrecer muito antes da cirurgia? Eu tenho que emagrecer depois da cirurgia? Eu vou explicar que, na verdade, tem pacientes que devem emagrecer antes da cirurgia e pacientes que podem, têm o benefício de poder emagrecer após a cirurgia plástica. Então, não existe uma regra. Existe, sim, uma indicação individual para cada paciente, dependendo de cada caso. A paciente que deve emagrecer antes da cirurgia é aquela paciente onde o peso dela vai atrapalhar o procedimento cirúrgico. Essa paciente é aquela paciente que está com o seu peso muito acima do peso ideal. E aí algumas cirurgias plásticas podem ser prejudicadas por esse peso muito acima do ideal. Então, eu recomendo que essas pacientes emagreçam um pouco até chegar naquele limite, que ela não precisa estar no peso ideal, mas mais próximo possível do peso ideal para realizar a cirurgia, não o peso ideal para a paciente. E aí o cirurgião plástico vai pedir para essa paciente emagrecer, perder 5 quilos, às vezes 10 quilos ou até mais, dependendo do caso. Uma outra situação que a paciente deve emagrecer antes da cirurgia é se ela está acima do peso e, por exemplo, ela quer fazer uma mamoplastia. Ela vai submeter a uma cirurgia para reduzir o tamanho da mama. E aí, se ela está muito acima do peso, o cirurgião plástico vai diminuir a mama dela com aquele peso que ela está atual e ela vai ficar com a mama dela com um tamanho bom, o tamanho que ela queria, tal, bonita. Mas se ela emagrecer muito no pós-operatório, o que pode vir a acontecer com a mama que estava bonita porque ela estava acima do peso e operou acima do peso? A mama, se ela emagrecendo no pós-operatório, ela pode vir a diminuir mais do que o cirurgião deixou. Então ela pode esvaziar, ficar muito pequena ou mesmo causar um excesso de pele. Causando esse excesso de pele, a paciente pode ter uma quedazinha da mama e aí ter que fazer uma outra cirurgia, ter que colocar uma prótese de silicone. Então ela pode ter que fazer um outro procedimento. Então, nesse caso, se ela está muito acima do peso e ela quer operar a mama, o ideal é ela perder um peso, ficar mais perto daquilo que ela quer para fazer a cirurgia plástica na mama, para depois não ter esse problema de ter que operar novamente. Mas tem algumas pacientes que a mama está muito grande, ela está acima do peso e a mama está causando problemas de saúde nela. E nesse caso, eu acho que de repente vale a pena ela operar logo para ela melhorar até a qualidade de vida dela. E aí ela emagrece depois, porque às vezes a mama até atrapalha, se ela estiver muito grande, ela perder peso, porque ela não consegue fazer atividades físicas, essas coisas. E qual é a paciente que pode perder o peso depois da cirurgia? A paciente que pode perder peso após a cirurgia é aquela paciente que ela não está no peso ideal para ela está acima do peso, mas não muito acima do peso. Então ela vai fazer a cirurgia plástica, por exemplo, uma abdominoplastia. O cirurgião plástico, geralmente no meu caso, eu lipoaspiro praticamente todas as pacientes que são submetidas à abdominoplastia. Então eu vou já fazendo uma lipoaspiração nela, já consigo moldar bem o corpo da paciente e no pós-operatório ela vai continuar emagrecendo. Ela já emagrece no pós-operatório normalmente porque o metabolismo aumenta bastante no pós-operatório da cirurgia plástica, principalmente se tiver lipoaspiração associada. Então ela vai continuar emagrecendo, mas como ela não estava muito acima do peso, ela só vai continuar ganhando forma, dando mais forma para aquela cirurgia que foi realizada. Ela não vai causar uma flacidez, ela não vai ter uma flacidez muito grande. Então a paciente está acima do peso, mas não é muito acima do peso. Então se ela perder o peso no pós-operatório, só vai melhorar ainda mais o resultado final da cirurgia. Então, amigos do nosso clube, se você está na dúvida se tem que emagrecer antes ou depois da cirurgia, vá ao cirurgião plástico, porque ele vai te examinar, ele vai ver o teu peso, vai ver a tua altura e vai falar para você se você tem necessidade ou não de perder o peso antes da cirurgia, ou você pode deixar para perder o peso depois que já tiver com a barriga esticadinha, já tiver com a mama reduzida e já vai para a academia correr atrás dessa perda de peso, tá certo? Continue nos assistindo, mande suas dúvidas, mande também opiniões sobre temas, que vocês gostariam que nós falássemos aqui no nosso canal e a gente vai respondendo e vai fazendo os vídeos assim que der, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.